Falar de um assunto muito sério, gente, ataque cardíaco. Você sabe que aqui no Brasil, por ano, 900 mil pessoas sofrem um infarto. Gente, 900 mil pessoas é muita gente por ano que sofrem com algo que poderia ser evitado. Então hoje, doutor Edmo Atique Gabriel, que é cardiologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar com você. Toda nossa, viu? Agora, é um assunto tão sério que muitas vezes, a gente comentava no intervalo, as pessoas não se dão conta que tem como a gente prevenir o infarto, né? Com certeza. A prevenção do infarto ela é possível a partir dos hábitos alimentares, de uma boa prática de exercícios e, sobretudo, evitar hábitos nocivos como fumar, beber, combater pressão arterial, combater diabetes. A gente ensinou há pouco a fazer um salgadinho super gostoso, mas é fritura. O que a gente disse lá? Não vai comer isso todo dia. Exatamente. Quer dizer, o que era para ser eventual se torna hábito na vida de muitas pessoas. Exatamente. Né? No dia a dia eu até comento com os pacientes que eles podem comer de tudo, desde que tenha esse senso de moderação. Você pode comer um doce, você pode comer chocolate, você pode comer uma fritura, mas como você falou, não pode ser diário, senão realmente sobrecarrega o organismo. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades. Tem muito mito em relação ao ataque cardíaco ou infarto, para a gente esclarecer. E uma das suas perguntas: tossir permite escapar de um ataque cardíaco? Não, seria bom se isso fosse verdade, né? Seria ótimo, mas realmente não, o ataque cardíaco não permite ser evitado pela tosse. Muito pelo contrário, né? Dizem que quando você está tendo um infarto, você sente uma dor tão forte no peito que você não consegue nem respirar e mal se movimentar, né? O relato das pessoas que estão infartando é que a sensação é de um trator, um caminhão passando sobre o peito. É um aperto anormal, como se estivesse te esmagando realmente. Vamos ver mais um? Tomar ácido acetil salicílico após um ataque cardíaco pode reduzir pela metade o risco de morte ou de ocorrer um segundo infarto. Isso é verdade. O ácido acetil salicílico é o conhecido AS, aspirina. É um remédio simples, acessível e ele tem um efeito de proteção das artérias do coração se iniciar o sintoma suspeito do infarto. Então, a pessoa que está tendo aquela dor suspeita, coloca esse remédio na boca, começa a mastigar e corre para o pronto-socorro. Mas a gente corre para o pronto-socorro, porque quanto antes eu chego no pronto-socorro, maiores são minhas chances de não ter sofrido nenhum problema, né? Exatamente. A literatura mostra que as primeiras 3 horas, ou se de preferência a primeira hora, é o tempo crucial para chegar e ser atendido para evitar maiores complicações. Vamos ver mais um? Infarto ocorre apenas em quem fuma. Não, isso seria ótimo se fosse verdade, não, esse é um mito. Porque aí a pessoa escolhe, Porque a pessoa poderia escolher. O infarto ele não escolhe, né? Claro que a incidência aumenta se a pessoa fumar, se a pessoa tiver outros hábitos nocivos, mas pode acontecer em pessoas aparentemente saudáveis também. Vamos ver mais um? Dor no peito é um sintoma de infarto. Sim, talvez seja o sintoma mais conhecido. Aquela dor, como nós colocamos, de aperto, uma sensação de um esmagamento no tórax, na região central, às vezes mais do lado esquerdo, irradiando para o braço. Esse é um sinal de alerta para procurar o pronto-socorro. Agora, tem gente que diz que não sente uma dor tão forte. Esse limiar de dor é variável de pessoa para pessoa também, né? Esse é um ponto importante, porque os diabéticos, por exemplo, têm esse limiar alterado. Então, num diabético, eu não vou ter uma dor importante. São outros sintomas que podem indicar o infarto. E aí, a pessoa acha que não está tendo infarto, que é só mais um mau jeito que ela deu algo e digestivo, acaba não indo ao médico, né? Exatamente. E aí ela pode morrer em casa. Pior é que é verdade. Vamos ver mais um? Um episódio de estresse não é capaz de desencadear um infarto. Ao contrário, o estresse mata. E o estresse gera a liberação aí de várias substâncias no nosso organismo que causam uma sobrecarga aguda no coração, podendo levar a um infarto. Então, muito cuidado com o estresse. Agora, gente, a gente acha que a vida estressante faz parte da vida da gente. O estresse faz parte da vida de todo mundo, mas como que a gente lida com esse estresse? É nisso que a gente tem que escolher e mudar, né, doutor? Exatamente. A gente procura orientar os pacientes que, sobretudo, a filosofia de vida tem que ser mudada. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer trabalhar em vários lugares, fazer vários planos ao mesmo tempo, porque a gente não tem como fazer isso e aí o estresse acaba gerando complicações no organismo. O corpo da gente parece ser muito forte, mas ele é muito frágil, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que ter noção do nosso limite. É verdade. Vamos ver mais um? Não há como evitar o infarto. Eu volto. Não há como evitar o infarto. Ao contrário, o infarto ele pode ser evitado através da alimentação, através dos exercícios físicos, através do combate à pressão arterial, através de reduzir o risco por meio do diabetes, que muitas vezes as pessoas comem muito açúcar. Então, há várias estratégias saudáveis
que podem ser utilizadas. E os exames, né, que são importantes para a gente saber, porque às vezes a gente acha que tudo traz um sintoma. Quando as artérias da gente estão entupindo, a gente pode não sentir nada, né? Exatamente. Então, o check-up cardiológico periódico, a partir de uns 40 anos de idade, para homens e mulheres, ele é recomendado para exatamente isso, para já avaliar se existe alguma alteração, alguma obstrução inicial. Agora, a família que tem muitas pessoas com problemas cardíacos tem que começar esse cuidado bem antes? Com certeza. O fator genético, Kátia, é o pior de todos porque a gente não controla e não evita. Então, muitas vezes a pessoa tem hábitos absolutamente saudáveis, mas a herança genética é fatal para ela. Atrapalha, né? Então, a partir talvez de uns 30 anos de idade, a pessoa que tem essa história forte na família já deve procurar o cardiologista. E, gente, tem que fazer isso mesmo. Por mais que, eu concordo, a gente pisca, acabou o ano. Mas antes da gente piscar, a gente já faz... Eu escolho um mês do ano, que aquele mês é o mês de fazer o check-up. Porque aí você já entra na rotina até disso, para não deixar protelar, né, doutor? Porque a gente não pode esquecer de si próprio, da sua própria saúde. Então, verdade. você falou bem, você tem que determinar um período do ano para se cuidar. Né? E coração é prioridade, né? Nem fale. Vamos ver mais um mito, é verdade? Um infarto pode levar vários dias até ser percebido. Infelizmente, isso é verdade. Existe aquele infarto fulminante, que realmente até mata em segundos, minutos, mas há infartos que vão acontecendo insidiosamente. A pessoa vai tendo aquela dor que não é muito característica e isso vai durando 2, 3 dias até que ela sente algo mais forte e a leva realmente ao hospital. Olha, finzinho do ano passado, a gente perdeu um grande amigo nosso, Pepe, com infarto. E era uma pessoa que tinha problemas assim cardíacos, sem nada, mas tinha estresse, essa correria e tudo mais. Então, quer dizer, era uma pessoa que olhando a gente achava que estava extremamente saudável. Teve um infarto, foi para o hospital, teve outro infarto e no terceiro morreu. Então, quer dizer, é complicado isso, porque a gente olhando visualmente parece que a pessoa é sadia. Às vezes não estava acima do peso, né? Exatamente. Às vezes o biotipo da pessoa não condiz com o que está ali dentro. E você tocou num ponto crítico que é infarto sobre infarto. Os reinfartos aumentam o risco mais ainda de morte. Cada infarto que a gente tem, uma parte do nosso coração acaba sendo comprometida e morto, né? Exatamente. Necrosar, Exatamente. Chama-se necrose, a definição médica. É uma parte do músculo do coração que passa a não ter mais viabilidade. Quer dizer, é o coração que precisava ser mais flexível para conseguir bombear o sangue, ele vai travando de um lado, vai travando do outro, não consegue mandar. Precisamente. Não há mais aquele caráter homogêneo da contração, não há mais harmonia. Há áreas que contraem e áreas que não contraem. E aí existe uma perda da potência, a pessoa começa a já ficar limitada. Gente, não dá para brincar com isso. Vai no médico, se cuida. Aí você fala, mas não tem plano de saúde. Vá no posto, mas seja persistente, mas não deixe sua saúde de lado nunca, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? O tratamento é mais eficiente quando começa dentro de 1 hora após os sintomas do ataque cardíaco. Sem dúvida, porque quando uma artéria está sendo obstruída, quanto mais rápido você fizer a desobstrução, melhor. Então, se puder chegar no hospital aí dentro da primeira hora ou mais tardar dentro das primeiras 3 horas, a saúde cardiovascular pode ser preservada. E, gente, 1 hora, você acha que é muito tempo, mas não é tanto tempo assim, né? Não é, não. Tem que ser rápido, né? Com certeza. Voltando com o doutor Edmo, olha, tem uma dúvida aqui, surgiu pra gente, vamos ver a primeira. Sérgio pergunta o que é socorro primário? Exatamente esse atendimento inicial. Na primeira hora. Na primeira hora e, se possível, até no local onde a pessoa começa a ter a dor. Então, o resgate, quando chega, ele já tende a fazer um atendimento no local, para fazer a transferência com mais segurança. Agora, esse primeiro sintoma pode não ser aquela dor tão forte como típica, você disse, né? Pode ter uma irradiação, uma dormência no braço, Exatamente. Né? Uma dormência para o braço esquerdo também é algo que a gente deve estar muito atento. Falta de ar, taquicardia também podem ser sintomas? São sintomas acessórios, secundários, mas eles estão num segundo escalão de importância. O mais importante é a dor e esse formigamento do braço esquerdo. Agora, gente, começou a sentir qualquer coisa de diferente, já vai para o médico. Antes a gente chegar no hospital e não ser nada, do que a gente ficar em casa esperando mais meia hora, e meia hora passa rápido, e perder aquele tempo tão importante de 1 hora para ser socorrido, né? Não, sem dúvida. Postergar pode ser o tempo que precisaria para salvar a pessoa. Então, não é recomendável, né? Agora, uma pessoa que já sofreu um infarto
ela pode ter sintomas diferentes num segundo infarto, que não similares ao primeiro? Isso pode acontecer? Ela até pode ter, mas acaba sendo na mesma característica. Ela vai ter também uma dor, ela vai ter o formigamento. O que vai mudar é o limiar de dor, se de repente do primeiro infarto para o segundo ela se tornar diabética, por exemplo. Aí o diabetes interfere no limiar de dor. Então, quem tem diabetes, além de tudo, sente uma dor em menor quantidade. Em menor quantidade. Por isso até que se fala dos sapatos apropriados, porque quem tem diabetes não sente os dedos se machucarem, né? É a mesma questão para o coração. A sensibilidade para a dor de um infarto diminui. Então corra ao médico, se for o seu caso também, viu, Sérgio? Faça o check-up direitinho. Vamos ver mais um? O próximo, a Rita. Toda pessoa que sofre um infarto precisa passar por uma cirurgia de ponte de safena? Não. Não? O infarto ele pode ser tratado de 3 formas. Aí cabe ao cardiologista analisar em detalhes e definir. Ou é tratamento clínico, realmente medicações, existe hoje uma gama de medicações para isso, ou é o implante daquela molinha, chamado stent, que a gente passa pela perna, ou a cirurgia cardíaca propriamente dita, e a mais conhecida é a ponte de safena. Tá, então tem que ver que tipo tem de que avaliar lesão o tipo. Que teve. Exatamente. Então, Rita, só o médico para poder te orientar direitinho, né? Caso a caso. Vamos ver mais um? Maria Clara, minha mãe tem 56 anos, sempre teve uma alimentação saudável e praticou atividades físicas. Nunca fumou e nem bebeu. Ano passado ela sofreu um infarto. Isso pode acontecer mesmo com quem segue um estilo de vida saudável? Pode acontecer porque existem fatores genéticos, como nós comentamos anteriormente, e esses nós não controlamos. Claro que o melhor é a pessoa ter hábitos saudáveis, mas o que ela traz de família, infelizmente, a gente não tem como controlar. Hoje em dia, tem exames genéticos que podem ser feitos também, e muitos planos de saúde cobrem. Obviamente que o ideal seria que todas as pessoas tivessem isso ali disponível, mas infelizmente por hora a gente não tem no nosso país, que também pode dar um alerta de onde a gente é mais vulnerável, como a gente se cuidar mais naquele aspecto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje existem exames bioquímicos que são feitos no sangue mesmo, onde nós podemos dosar proteínas que foram descobertas recentemente e que nos alertam. Quanto mais alta essa proteína, maior o risco cardiovascular para um infarto. Então, às vezes, a gente pede sem ter grande compromisso. Mas quando encontra uma proteína dessa muito elevada, a gente já tem que fazer um trabalho de prevenção mais rígido com o paciente. E os exames genéticos, que aí você pode englobar várias doenças, também auxiliam bastante nesse Auxiliam processo, bastante. Né? Essa área da genômica, da genética, está crescendo muito e vai auxiliar muito a cardiologia. E, gente, é muito mais inteligente a gente prevenir do que a gente tratar uma doença, Com certeza. Muito mais inteligente para a gente e teria que ser visto assim também para os nossos governantes. É muito mais barato tratar da prevenção do que tratar o doente, né? Com certeza. Na minha área, que é cirurgia cardíaca, por exemplo, às vezes o paciente fica dias e meses numa UTI e imagina o impacto de custo. Não é? Para todo o sistema, né, de saúde pública. Quando a prevenção é super evitaria barata, tudo né? isso, exatamente. Vamos ver mais uma? Rosângela, ouvi dizer que o calor aumenta o risco de sofrer um ataque cardíaco, é verdade? Na verdade, o que é verdade é que os dois extremos de temperatura podem facilitar o ataque cardíaco. Então, verões muito excessivos, temperaturas muito altas, podem desidratar o indivíduo, podem vasodilatar, quer dizer, provocar uma abertura muito grande das artérias, e isso causa uma hipotensão, uma queda da pressão muito intensa, e isso gerar um baixo fluxo para o coração. Por outro lado, invernos rigorosos em países muito frios provocam o contrário, o espasmo, o fechamento das artérias. E aí não passa o sangue. Exatamente. Então, os dois extremos são de alto risco. Tá. Vamos ver mais um? Eva, tenho 47 anos e estou começando a praticar atividades físicas. Meu personal me recomendou usar termogênicos para queimar gordura. Porém, sinto que meu coração fica muito acelerado. Isso pode ocasionar um ataque cardíaco? Pode. Né? Não é proibitivo o uso dos termogênicos, desde que o cardiologista autorize, porque os termogênicos eles têm essa propriedade de acelerar o metabolismo e isso implica em aumento da frequência cardíaca. Se o coração não estiver preparado, tiver já uma doença prévia, pode gerar um ataque cardíaco. Por isso que é importante, antes da prática de qualquer atividade física, fazer um check-up com o cardiologista também, né? Hoje não tem idade, você deve fazer o check-up preventivo porque você não sabe o que nós trazemos de origem familiar. Sim. Então, para quem vai fazer atividade intensa, usar termogênico, deve fazer avaliação cardiológica. Tem muita gente que diz que hoje em dia se tem muito mais casos de câncer, de infarto do que antigamente. Mas não é justamente o oposto? Quer dizer, hoje a gente tem uma precisão muito maior no diagnóstico?
Esse é o motivo pelo qual os números são maiores agora. A tecnologia e os exames diagnósticos nos permitiram detectar coisas que no passado passavam sem ser percebidas, né? As pessoas falavam, fulano que bom, morreu dormindo. Teve um ataque cardíaco que ninguém nem sabia, porque também depois que faleceu não se fazia nenhum exame para ver do que a pessoa morreu, né? Não havia essas condições na época, né? Mas hoje a gente tem esse aumento de diagnóstico. Então vai ao cardiologista. Faça seu check-up direitinho, aí depois faz atividade física certinha. E legal falar também com o endócrino, né? Não é só o personal. Com certeza, uma equipe multidisciplinar, a nutricionista, o endócrino, o cardiologista, todos vão colaborar para que ela aproveite melhor a atividade física. E lembrar, gente, que parece ser só uma plantinha, pode ser algo que pode te causar num futuro também câncer. Então não dá para brincar, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? A última, a Marcela. Meu pai faleceu após um infarto. Isso pode ser hereditário? Pode. Pode, né? Pode. A tendência a desenvolver gordura nas artérias pode ter um caráter genético. Inclusive, gostaria de mostrar aqui alguns moldes. As artérias sadias do nosso organismo, elas começam dessa forma. Elas são limpinhas. Elas são limpinhas né? de colesterol. Evolutivamente, se a pessoa fuma, bebe, come coisas erradas, vai ocorrendo o acúmulo de gordura. Eu vou tendo uma passagem cada vez menor. Cada vez sangue, menor, né? Até que chega um momento que entope, obstrui, e é nessa fase que ocorre o infarto. Só que, gente, às vezes dessa primeira fase para essa outra fase, você não sente nada. Você pode não sentir nada, exatamente. Esse que é o problema. Não né? procura o cardiologista também, subestima algum sintoma. E a atividade física, gente, pode ser chata, não é todo dia que a gente está afim, concordo com você plenamente. Mas a gente não pergunta se eu estou afim de trabalhar hoje, né? Exatamente. Você levanta da cama e fala, doutora, hoje eu não estou afim, não vou para Hoje eu não estou afim de operar, não, né? Não vou operar. Então a gente tem que levar a sério. Com certeza. O cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, que inclui justamente a atividade física. Quer dizer, é fazer o que a gente sabe que tem que ser feito para a gente ter qualidade de vida, né? É um trabalho multifatorial. Não é tão complicado, né? Eu acho que a gente acaba complicando pelo abuso que a gente faz no dia a dia. Que a gente acha que pode acontecer no vizinho, mas na casa da gente não, né? Exatamente. Olha, fica a dica aqui para você, como sempre, que você procure um médico sempre que sentir algo de diferente na sua vida. Não se automedique, não deixe de perceber o sinal que o teu corpo está enviando. O médico vai dizer se é algo sério ou não. E a gente não tem que ter medo de diagnóstico, não. Porque o diagnóstico só vai ser feito de algo que a gente já tem. Então, quanto antes a gente tem o diagnóstico, mais rápido a gente começa o tratamento. Dr. Edmo Atik Gabriel, que é cardiologista, volta mais vezes ao programa, mas querendo conhecer um pouco mais do trabalho dele, vendo também uns temas de umas matérias bem legais, ele tem um site que é o www.drgabrielcardio, de cardiologista.com.br. Pode sugerir um tema, Dr. Gabriel retorna e a gente esclarece a você. Obrigada. Muito obrigado. Adorei, obrigado viu, pela oportunidade.